Você já teve a estranha sensação de estar vivendo uma vida que não lhe pertence, mas que você mesmo defende com unhas e dentes? E se eu dissesse que a voz que habita seus pensamentos, aquela que você chama de eu, talvez seja apenas um fantoche, uma máscara elegante moldada por medo, desejo e convenção? Aquilo que você acredita ser sua essência pode, na verdade, ser o cárcere mais sofisticado que a humanidade já construiu. Um cárcere sem muros, sem grades, mas com um espelho. E nesse espelho, o reflexo sorri enquanto você sangra. Nietzsche sussurraria: torna-te quem tu és. Mas como obedecer a esse chamado se tudo que você já foi decidido antes de você nascer? Quem é essa entidade que escolhe por você, fala por você, age por você, e ainda assim escapa de ser questionada? O ego, esse escultor invisível que esculpe sua identidade com cinzel de mentira e verniz de orgulho. Mas o que ele está escondendo? Porque ele teme o silêncio, o vazio, a queda, porque sua mente resiste tanto à ideia de que talvez ela não esteja no comando. E se o ego fosse um parasita, um hospedeiro refinado que se alimenta de certezas, que se fortalece com cada nova etiqueta que você adota, profissão, nacionalidade, gênero, status, como se colecionar rótulos fosse o mesmo que existir. Mas quem você seria se tudo isso lhe fosse arrancado? Se a casca da sua identidade rachasse e o que sobrasse não tivesse nome, nem história, nem defesa, seria o fim? Ou seria o início? O nascimento não do eu, mas o abismo onde o verdadeiro ser aguarda, nu, feroz e indomável. Você está preparado para encarar aquilo que se esconde por trás da cortina do eu? Está disposto a perder tudo o que acredita ser, apenas para talvez, e apenas talvez, vislumbrar o que nunca ousou imaginar? Cuidado, há um preço a se pagar. E esse preço não é o sofrimento, é a lucidez, a consciência brutal de que você não é quem pensa ser, mas sim aquilo que sobra quando o pensamento silencia. E nesse silêncio, o ego treme. Este vídeo não foi feito para convencê-lo. Foi feito para arrastá-lo para dentro do seu próprio labirinto. Não haverá trilha clara, nem respostas fáceis, apenas portas. Portas que só se abrem quando a pergunta certa for feita. Mas atenção, uma vez aberta, nenhuma delas poderá ser fechada. A verdade, se é que você tem coragem de enfrentá-la, está esperando. Oculta, cruel, redentora. E ela só tem uma exigência: que você se despedace. Porque só quem morre para o ego pode nascer para si mesmo. Você passou a vida inteira acreditando que o que sente é seu, que o que pensa é fruto da sua escolha, que aquilo que deseja é autêntico. Mas me diga, o que exatamente em você nunca foi ensinado, nunca foi herdado, nunca foi exigido? Onde está o traço puro, o gesto não condicionado, o olhar que não foi domesticado pela expectativa alheia? O ego, esse espelho sujo onde você se contempla, aprendeu a simular liberdade, mas tudo nele é repetição, imitação, medo travestido de vontade. Você repete frases que nunca analisou, reage com fúria a críticas que nem compreende, defende crenças como se fossem sagradas, sem jamais questionar se alguma delas nasceu do seu próprio silêncio, ou se foram apenas empurradas garganta abaixo por um mundo que teme quem pensa por conta própria. E quando algo em você tenta gritar por dentro, quando há uma racha e uma fenda se abre, o ego corre, se apressa em tampar com justificativas, com distrações, com dopaminas baratas. Ele não quer que você veja. Ele não quer que você se veja. Porque ver-se de verdade é o início da queda. E a queda é tudo que ele teme. O ego quer permanência, quer controle, quer aplausos. Mas o ser quer morrer e renascer. O ser quer atravessar o deserto. E é por isso que dói. Porque entre quem você se tornou e quem você, há uma guerra silenciosa acontecendo todos os dias. Um conflito entre a máscara que te protege e a verdade que te liberta. E você sente isso na insônia, no vazio, naquela angústia sem nome que visita suas madrugadas.
Você já reparou que tudo o que você mais teme perder é exatamente aquilo que prende você? Seu status, sua imagem, suas certezas. O ego constrói castelos com essas peças frágeis. Mas basta uma dúvida profunda, basta um encontro verdadeiro, basta um olhar honesto no espelho e tudo começa a ruir. Porque o ego é estático, precisa se afirmar o tempo todo. Já o ser se transforma. Vive de morrer e nascer. Vive de perder para ganhar. Vive de silenciar para ouvir o que o mundo ensurdeceu. Mas quantos têm coragem de se desmontar? Quantos suportam ver seus títulos, suas bandeiras, suas ideologias derreterem no calor de uma lucidez crua, brutal, inegociável? Quantos estão prontos para a amputação da mentira? Talvez o que você chama de personalidade seja apenas um muro de defesa contra dores que você nem lembra mais. Talvez sua identidade seja apenas o contorno de um trauma antigo, solidificado em hábitos e discursos. Você nunca quis ser isso, mas se tornou. E hoje, veste esse papel com tanta naturalidade que se esqueceu de que, em algum ponto da sua infância, você ainda era real. Ainda existia uma versão sua que não pedia permissão para sentir, que não se editava para ser aceito, que não vendia autenticidade por segurança. Onde foi parar essa criatura? Ela ainda respira dentro de você? Ou foi enterrada sob as camadas de perfeição e desempenho que o mundo te ensinou a exibir? Nietzsche disse que os maiores abismos estão dentro de nós. Mas ele também disse que precisamos ter causa em nós para dar à luz uma estrela dançante. O ego quer evitar o caos, quer uma vida ordenada, limpa, previsível, mesmo que isso signifique sufocar a alma. Mas a alma quer tempestade, quer o trovão que destrói, o relâmpago que ilumina, quer o colapso que antecede a liberdade. E talvez seja por isso que você está aqui agora, escutando esta voz. Porque algo em você, algo antigo, algo esquecido, quer lembrar, não com a mente, mas com o corpo, com a pele, com as lágrimas que você não deixa cair. Há uma parte sua implorando para ser vista, não pelo mundo, mas por você. E talvez esse seja o maior ato de coragem, encarar-se sem filtros, sem escudos, sem garantias. Porque só quando o ego se cala, o ser pode, enfim, falar. E o que ele tem a dizer pode mudar tudo. Você não é a voz que fala, é o silêncio que escuta. Não é o nome que carrega, é o vazio entre as letras. O que hoje você chama de eu talvez seja apenas o rascunho daquilo que você foi forçado a acreditar ser. Mas há algo mais. Algo que pulsa nas brechas, nos sonhos interrompidos, nos gestos que você reprimiu. E agora, depois de atravessar essas palavras como quem caminha por dentro de um espelho estilhaçado, talvez reste apenas uma pergunta. Quem seria você, sem o medo de deixar de ser quem nunca foi? Algumas verdades não se revelam com luz, elas se entregam na sombra, no intervalo entre o que pensamos e o que sentimos. O ego quer respostas, mas a alma quer perguntas que rasguem o véu. E se você sentiu algo, mesmo que não saiba explicar, é porque parte de você já começou a voltar para casa. A verdade não chega como grito, ela sussurra. E aquele que escuta, muda. Não de forma brusca, mas como o céu muda ao amanhecer, lentamente, inevitavelmente, para sempre. E talvez você nunca volte a se olhar no espelho da mesma forma. Porque agora, cada gesto carrega uma dúvida. Cada pensamento abriga uma fresta, cada certeza uma rachadura, mas é por essas rachaduras que a luz entra. E o que vem depois depende da coragem de quem olha, porque só os que ousam encarar o próprio abismo podem dançar com as estrelas que lá se escondem. Se algo em você foi tocado, não deixe que o cotidiano apague esse fogo. Compartilhe este vídeo como quem entrega uma chave. Curta, comente, inscreva-se, não por obrigação, mas porque você sabe que há outros lá fora, sentindo o mesmo chamado silencioso. A máscara protege, mas também aprisiona. O ato de tirá-la é o início da liberdade.